Deputado. Senhora Meire, eu queria da senhora um pouco mais de ajuda nessa questão que a senhora acabou de relatar, porque, veja bem, a senhora falou do Banco Máxima. Sim. Emprestando 4 milhões que o banco obviamente sabia que não era para a senhora, não deve ter nem se preocupado com qualquer, obviamente eu entendo que o cadastro da senhora é bom, mas 4 milhões normalmente é uma operação Sim. que não se faz tão corriqueiramente. Sim. E fez emprestando efetivamente para maçãs. Mas a senhora falou também que já havia, por informação dada pelo senhor Youssef, a senhora, um acordo com o PT, com o PMDB, para que houvesse uma captação de 25 milhões na Postales. Sim. Aproveito, presidente, para registrar uma preocupação nossa. Há 2 ou 3 meses atrás, eu tendo notícias de que a gestão da Postales vinha agindo de forma temerária e irresponsável, né, isso antes de ter conhecimento dessas notícias, por denúncia de servidores, requeri na Comissão de Fiscalização Financeira da Câmara que se convocasse os dirigentes da Postales e o próprio ministro para trazer informações, e o ministro Mantega, porque está ligado a ele também, e infelizmente a base do governo travou e o nosso requerimento não andou. Portanto, essa coisa de varrer para debaixo do tapete com esse governo que está aí é comum. A gente está tentando investigar e a coisa acontecendo. Quase que sai esses 25 milhões, não fosse a prisão do senhor Youssef. Estava programado, estava orquestrado, já tinha acertado com o PT e estava concluindo o acerto com o PMDB. Quando ele falou acertado, a senhora chegou a ter alguma informação sobre esse acerto? Foi pagamento a alguém, acordo? Que tipo de acerto? Não, Excelência, foi assim, na sexta-feira, dia 14 de março, eu estive com o senhor Alberto Youssef de manhã, no café da manhã. Ele havia, segundo ele, na quarta-feira ele teria vindo para Brasília, porque ele tinha resolvido já com o PT a operação, a pessoa que estava lá na Postales, que era nomeada pelo PT, ia aprovar a operação. Então ele falou que isso ele já tinha resolvido, conversando, e que ele precisava resolver ainda a ponta do PMDB. Então, no dia 14, ele disse que ele havia vindo para Brasília. Teria ido, então, conversar com a direção da Postales? Não. Ele teria ido conversar com o senador Renan Calheiros, segundo ele. Exatamente. Com Renan Calheiros. Exatamente. Segundo ele, na sexta-feira de manhã, ele me falou no café da manhã que ele teria vindo para Brasília na quarta-feira, que foi no dia 12, e teria conversado à noite dessa quarta-feira com o senador Renan Calheiros para acertar essa ponta que era o PMDB. Então, naquela sexta-feira, ele falou, então, até o final do mês, a operação com a Postales vai sair. E aí, que era metade da debênture, eram 25 milhões. E aí teriam mais 25 milhões que seriam aportados pela FUNCEF. Mas aí, esse eu não tenho conhecimento como foi esse acordo com a FUNCEF. Da mesma forma, Excelência, eu não tenho conhecimento de como foi o acordo com o PT ou com o PMDB. Então, eu estou lhe dizendo exatamente o que era de nosso conhecimento. Exatamente. Não fui só eu quem ouviu dele, outras pessoas também ouviram. Então, a senhora se lembra qual outra pessoa que ouviu? Não, Excelência, outras pessoas que trabalhavam lá, ele não tinha essa preocupação. Não, ele falava, contava, então essa operação sairia. E nesse episódio específico que ele comentou com a senhora, havia mais alguém próximo quando ele comentou que a operação estava assegurada, porque já havia conversado com o Nesse dia nós estávamos os dois no café da manhã, mas eu suponho, Excelência, que se o senhor pegar outros depoimentos junto à Polícia Federal, outras pessoas tenham falado a esse respeito. Então, se o senhor me permitir, Excelência, só acrescentar. Perfeitamente, muito importante. Então, quando existe essa operação de 4 milhões, essa operação foi feita por mim, consciente, sim, para ajudar a Marsan, sendo que, assim que saísse essa operação de 25 milhões, ele já pagaria esses 4 milhões. Sim. Esse Banco Máxima, a senhora como contadora, acompanhou alguma outra operação do senhor Youssef com esse Banco Máxima, com esse senhor Saul?
Só em relação a Marsans, ele teve lojas da Marsans, colocou o câmbio nas lojas da Marsans. Ah, sim, o banco colocou câmbio. Sim, que as lojas da Marsans, as lojas vendiam turismo e câmbio. Então o câmbio era por parte do Banco Máximo. A senhora tem alguma notícia se esse banco tem operações no exterior e poderia também ser usado nesse processo? Não, Excelência. O único conhecimento que eu tenho em relação ao Banco Máxima é que ele teria feito operações de debêntures, esse tipo de operação com a Marsans, ou seja, empréstimos até para a Marsans. Essas debêntures seriam conversíveis em ações. Voltando aí à questão do Postales, o senhor Rousseff disse que 25 milhões estava assegurado, pelo menos já estava acertado com o Renan na visita que ele veio aqui, e os outros 25 milhões seriam com qual fundo que a senhora chegou a mencionar? Com a FUNCEF. Com a FUNCEF. Isso, com a FUNCEF. Ele chegou a dizer se teve algum entendimento também já sobre esses outros? Não, Excelência, sobre a FUNCEF eu só sabia que existia 25 milhões que seriam colocados na FUNCEF, mas nenhuma informação. Ainda sobre, o meu prazo vai ser pouco, então eu vou tentar ver se a senhora...